Em nome de Jesus, amém. Então, como eu comentei antes da leitura do capítulo 2 do livro de João, a gente vai começar a caminhar um pouquinho com João, né? E é um dos livros da Bíblia que, se a gente não sabe por onde começar a ler a Bíblia, a recomendação sempre que é dada para a gente começa pelo livro de João. É um livro bem pequenininho, é um dos 4 evangelhos, talvez o evangelho dos 4 o mais diferente de todos. É o evangelho onde a gente não tem muita cronologia dos acontecimentos. João vai narrando uma coisa, mostrando outra, daí ele já narra uma coisa. A gente leu aqui no capítulo 2, Jesus fazendo aqueles milagres, ele diz, quando Jesus ressuscitou, eles se deram conta disso. Então, quer dizer, João escreveu o livro de João quando já tinha acontecido tudo. Então, é um dos evangelhos que, se a gente não sabe por onde começar a ler a Bíblia, começa pelo evangelho de João. Se você nunca leu a Bíblia, essa semana já começa lendo o livro de João. Cada capítulo, se tu lê em um dia, no outro dia, em 2, 3 semanas, tu já termina todo o evangelho de João. E ali tem todo o plano de salvação. Ali tem toda a obra de Jesus. E João escreveu o livro de João com um propósito: mostrar para as pessoas que Jesus era Deus. A gente sabe disso, a gente já vivenciou isso, a gente tem plena certeza que Jesus é Deus, o Salvador do mundo. Mas naquela época as pessoas não tinham essa certeza. Então ele escreveu o livro de João. João era aquele discípulo considerado como o discípulo... Alguém sabe aí? Como é que chamavam João? O discípulo amado. Que quer dizer, aquele que provavelmente de todos os discípulos, segundo a tradição, ele era o mais novinho de todos. Ele devia ter no máximo 17 anos quando ele começou a seguir a Jesus. Então ele era o mais novo de todos. Não era nem maior de idade, nem podia dirigir ainda e já estava seguindo Jesus, caminhando com Jesus. Então, de todos os discípulos, era o discípulo amado. Por quê? Provavelmente, como era o mais novinho, a gente sempre, tem um carinho especial para aquele que é mais novinho, para aquele que é mais pequeno. É sempre o xodó da casa. É o caçulinha, O mais velho sempre é aquele que tem que se ferrar, tem que trabalhar mais cedo, tem que fazer um monte de coisa. Quem tem família grande sabe, eu era o mais velho. Então, a minha irmã era a filha amada. Ok? Eu sei como funciona isso. Então, João era o discípulo amado. E, curiosamente, de todos os discípulos, João foi aquele que não foi morto ou assassinado por levar o evangelho. Ele morreu de velho. Que quer dizer, na sua velhice. João também foi aquele que Deus abriu o céu para ele, mostrou todo o evangelho do Apocalipse, que quer dizer as revelações do que vai acontecer. Daí é o último livro da Bíblia. E eu recomendo, para quem nunca leu a Bíblia, começa com João, aí lê todos os outros, depois lê Apocalipse. Se começar no Apocalipse, já não vai mais ler mais nada. Começa João, deixa Apocalipse por último, por isso está lá por último. E aí nós temos aí esse João, que é diferente de todos os outros evangelhos, porque ele não é cronológico, ele não segue uma linha de pensamento lógico. E ele tem uma forte ênfase no Deus encarnado. O capítulo 1 mostra bem isso. Quando a gente começa a ler o livro de João, a gente vai ver, no início, o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós. João está querendo mostrar aqui para as pessoas que Deus deixou o seu trono, deixou o seu lugar maravilhoso e habitou entre nós. João está dizendo assim, olha, realmente esse era o cara. Que quer dizer, por meio dele todas as coisas foram criadas. Que quer dizer, por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. Porque Jesus era o verbo. E Deus, quando criou as coisas, o que ele fez? Como foi? Ele fez que nem o Harry Potter, tinha sua varinha mágica e disse Shazam ou Simsalabim. Como que ele criou todas as coisas?
Alguém consegue lembrar aí da criação de Deus? Deus simplesmente disse. A ação de Deus, o verbo era quem? Jesus. Pensem nisso, por meio de todas as coisas foram criadas. O verbo, Jesus já estava lá na criação. E por meio de quem que a gente foi salvo? Jesus. O que quer dizer? Jesus foi aquele que deu a primeira vida e Jesus é aquele que nos dá a vida eterna, a segunda vida. O que quer dizer? A vida lá no céu. A vida que a gente vai ter na presença de Deus glorioso. Então João está falando desse aí. E ele usa aqui uma linguagem dentro do livro de João meio dualista. Sabe, eu não gosto de usar isso porque não é um termo teológico, mas ele gosta de sempre de comparar a luz e as trevas, a vida e a morte, verdade ou mentira, o que está em cima e o que está embaixo. O livro de João vai usar essa figura de linguagem várias vezes. Ele não vai usar muitas parábolas, a gente não encontra muitas parábolas no livro de João, mas ele faz isso. Ele quer mostrar para as pessoas que Jesus, homem, é Deus. E aí eu pergunto para vocês: vocês realmente acreditam que Jesus é Deus? Claro, né? Sim. Óbvio. Sim. Né? E às vezes a gente, quando o pastor faz essas perguntas aí, a gente fica pensando: será que eu falo, não falo, não falo? Mas se alguém perguntar para nós na rua, Jesus é Deus, o que a gente tem que dizer imediatamente? Que sim. Eu terminei de assistir uma série na Netflix que chama-se Messias, ou Messia, né? Não estou fazendo merchandising para assistir Netflix. Eu sei que tem muita gente que brigou com a Netflix por causa daquele negócio do final do ano, né? Mas eu ainda curto bastante a Netflix, ok? Se eu não gosto de certa coisa, eu só não assisto. E ali está falando o Messias. O Messias é quem? O que significa a palavra Messias? Pastor, ajuda aí. Tem um pastor aí nessa igreja. O que é Messias, pastor? O prometido, enviado, aquele que era para vir, ok? O que quer dizer? Muitos eram para vir, mas só um era o Filho de Deus, Jesus. E ele já veio. E a próxima vez que ele vir, né? Quem assistiu a série Messias ou vai assistir, vai ver que Jesus está aí no meio da gente, caminhando, só alguns vê pela televisão. Não, todos vão ver. Quando Jesus voltar de novo. O que quer dizer? No exato momento, todos verão Jesus voltando. Então, vários falsos profetas virão. Então, nós temos aqui esse João falando de Deus, que esse Deus veio para o meio das pessoas, para que as pessoas acreditassem nele, mas as pessoas não acreditaram. Por incrível que pareça, hoje em dia, no mundo, nós vivemos a maior oportunidade de falar de Jesus da história. Que quer dizer, não existe na história inteira, quem gosta de história pode ter acompanhado, um momento tão, dá para se dizer assim, legal, propício à expansão do Evangelho como hoje em dia. Ao mesmo tempo tem o outro lado, né, que está crescendo uma corrente super forte das pessoas desvalorizarem a si próprio. Mas o cristianismo está num crescimento gigantesco nos últimos dias. Por quê? Porque nós podemos fazer o culto aqui e quem sabe uma pessoa lá na África pode estar assistindo. E o evangelho vem, a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Mas nós precisamos o quê? Falar. E foi o que o João fez. João disse: eu vou escrever o que Jesus fez. Porque alguém um dia vai precisar ler isso. E a gente hoje aqui está precisando ler isso. E no finalzinho lá do capítulo 1 ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus é o Cordeiro de Deus. E aí Jesus finaliza o capítulo 1 dizendo assim: vocês verão o Filho do Homem com os anjos subindo e descendo do céu e abrindo coisas. E os discípulos estão assim: meu Deus, meu Deus. E aí a gente entra para o capítulo 2, que é a nossa história hoje. E o tema é Jesus trabalhando. E eu quero convidar vocês lá para abrir o capítulo 2 de João. E aí eu começo a mensagem hoje. Em nome de Jesus, amém. O resto era só a introdução. Agora eu vou começar de verdade. Agora vamos se puxar. Então abram lá o capítulo 2 do livro de João. E a gente fez todo um estudo para descobrir os subtítulos, né? Os temas que a gente vai usar nos cultos aqui. E chegamos a essa conclusão: Jesus trabalhando. Mas estudando durante essa semana, eu devia ter posto iniciando os trabalhos. Quem gosta de fazer festa sabe o que eu estou falando. Vocês nunca viram uma postagem assim: iniciando os trabalhos? Significa o quê? Espetando a carne. Mas não é espetando a carne que vocês pensaram. Abrindo a cerveja. Estou mentindo ou não? Quando a gente diz iniciando os trabalhos. Na carne, na coisa. O que quer dizer? Que a gente está se preparando para uma festa. Então, iniciando os trabalhos quer dizer fazendo aquece, ok, né? Se preparando para algo que vai ser grande. Então, aqui, hoje, a gente vai começar com algo legal. Jesus iniciando os trabalhos. E vocês até vão achar que o pastor de vocês é um pouquinho louco, mas ele começa o trabalho dele fazendo o quê? O que ele fez? Qual é que foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou a água em... Primeira coisa que Jesus fez para começar a trabalhar, ele bebeu. Ué? Estou mentindo? É o que a Bíblia está falando, não fui eu que falei. Jesus, para começar o trabalho, diz: bom, vou ter que, né? Eu sei como é que essa luta vai ser difícil, vamos fazer algo legal. Jesus estava numa festa. E a festa de casamento naquela época não era como hoje em dia. Tu vai lá no casamento às 8 horas, né? O pastor faz o casamento, 9 horas tu vai na festa. Dependendo da festa, vai até às 5, 6 horas da manhã, se acabar a cerveja. Na época de Jesus eram 7, mínimo 7 dias. O que quer dizer? Tu ia com a família inteira e ia ficando, ia se divertindo, ia curtindo. O que quer dizer? Era um momento de rever a família, rever os amigos. Hoje em dia a gente vê os amigos e a família muito fácil. Na época de Jesus não tinha isso. Pessoas viajavam 2, 3 meses para uma festa de casamento. Então se entendia muito bem isso. O texto não diz, mas provavelmente quem estava casando era da família da Maria. Porque a Maria não só conhecia e foi convidada junto com seu filho, com seus irmãos, mas ela conhecia também o copeiro, que quer dizer o responsável pela festa, né? Aquela pessoa que a gente contrata, o garçom, como é que a gente diz num casamento hoje em dia? O anfitrião. Cerimonialista, essa é a palavra. Maria conhecia o cerimonialista. O que quer dizer? Naquela festa de casamento ela conhecia todo mundo. É o que o texto dá a entender. E Jesus também. E eles estavam lá celebrando. E o mais curioso para mim é que o texto diz que simplesmente alguns dias depois de Jesus ter chamado, ele chamou os discípulos e disse: agora nós vamos começar um trabalho difícil. Agora nós vamos começar uma caminhada difícil. Aí leva os discípulos para onde? Para uma festa. Se alguém me diz assim, vou começar um trabalho difícil para ti. Quando eu fui ser pastor missionário na República Dominicana, se eu tivesse sido recebido lá como uma festa de 7 dias, se tivesse me dado vinho já na entrada, assim, de cara, a história tinha sido totalmente diferente. Mas não, me deram uma Bíblia, me deixaram num hotel de te vira, magrão. Jesus inicia o ministério dele
com os discípulos dele num casamento, mostrando para eles que a gente tem que estar aonde o povo está. Porque ele podia ter pegado os discípulos e levado eles para um lugar de reclusão. Nós vamos agora passar um tempo, assim como eu passei os 40 dias no deserto, meditando, estudando. Nós vamos passar um tempo meditando, orando, estudando, vamos. Não, Jesus disse, nós vamos para onde o povo está. E provavelmente naquela cidade era a festa de casamento. Vamos ir para lá. Porque eu vou mostrar para vocês que eu sou o Filho do Deus vivo. E o curioso do texto é que Maria já sabia que Jesus era Deus. Por quê? Quantos anos tinha Jesus ali? Mais ou menos 30, né? Era porque Maria já tinha convivido 30 anos com Jesus? Ou era porque ela tinha escutado do anjo o quê? O que tu está carregando aí, Maria? Tu é bendita entre todas as mulheres. O filho, o ventre, o que tu está carregando aí, o fruto do teu ventre é do Altíssimo. Maria já sabia. Maria já sabia. E volta e meia, provavelmente Maria estava dizendo assim para Jesus, vamos? Começa, Jesus, tu é o cara. E tu está se enrolando 30 anos. Ela deve ter dito alguma vez para Jesus, tá, e aí? Tu já tem 18, vai sair de casa, e aí? 20, Jesus, tu está indo em casa? Jesus tinha 30 anos e ainda estava em casa. Maria realmente estava endoidada com ele. Jesus, e aí? Vamos, te liga, está na hora de começar a trabalhar. Tu é o cara. E daí acabou o vinho da festa. E quando acaba o vinho da festa, o que a gente diz? Ou a cerveja? Acabou a festa. Acabou a festa. Né? Não é que nem hoje em dia tu chama diz que telecerveja, até não sei o quê, vai no super. Aquela época não tinha. Para fazer vinho, era meses. Então acabou. Acabou a festa. E Maria chama, Jesus, vem cá. Está na hora. Tu já chamou esses 12 maluquinhos aí, agora vamos, né? Começa a trabalhar. Chegou o teu momento, Jesus. E Maria diz para Jesus, Jesus, faz alguma coisa. E aí, todo mundo critica esse texto porque Jesus foi áspero com Maria. Ele olha para ela e diz, mulher, não é chegada a minha hora ainda. E a Maria diz, faz o que ele manda, que ele vai fazer. Faz o que ele manda, escuta ele, que ele é o cara. Aí Jesus disse, vai lá e enche os potes de água. O texto diz de 80 a 120 litros. E quantos potes tinha? 6. Pode calcular quanto vinha isso. E não era qualquer vinho. Não era qualquer vinho. Era o melhor vinho que eles já tinham experimentado na vida deles. Porque o vinho era divino. O vinho era divino. Naquele exato momento, os discípulos tinham experimentado algo que eles nunca tinham experimentado na vida. Que eles nunca tinham vivenciado na vida. Água se transformando em vinho. Simplesmente para quê? Para mostrar para os discípulos que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Muitas pessoas ainda hoje esperam a vinda do Salvador. Esses dias eu li um livro bem curtinho também, 21 lições para o século 21, de um judeu. É um livro bem interessante para aqueles que gostam do futuro, de tecnologia ali, mas ele é um judeu convicto. E o judeu convicto ainda hoje não acredita que Jesus é o Salvador do mundo. E eu pensei, isso não é possível. E o cara escreve que existe esse grupo de cristãos aí que acreditaram na história de Jesus.
Ele foi alguém inspirado, mas ele não podia ser o Salvador, porque ele morreu. E ele escreve, pessoas ainda hoje escrevem que Jesus não é o Filho de Deus. Quantas e quantas e quantas pessoas ao nosso lado ainda não sabem que Jesus é o Salvador do mundo? Por que a gente vai caminhar com João? Porque a gente precisa caminhar ao lado de Jesus. Nós precisamos ter cheiro de Jesus. As pessoas precisam caminhar conosco e sentir que Jesus está ao nosso lado. O que nós fazemos todos os dias deve refletir o quanto Jesus significa na nossa vida. E é em todos os âmbitos, não só aqui na igreja. Porque cheirar Jesus aqui na igreja é muito fácil. Agora, cheirar Jesus lá fora, cheirar Jesus numa festa de casamento, é super difícil. E aí Jesus mostra para os discípulos, é aí que vocês vão ter que estar. No meio do povão, no meio dos bêbados, no meio dos loucos, no meio da... Por quê? Porque é lá que precisam a palavra de Deus. E Jesus estava lá. E depois disso eles pensaram, que eu quero esse vinho. E Jesus começa o ministério dele então fazendo o quê? Bebendo. Com o povo. Se alegrando com o povo. E eu escuto muitos cristãos dizerem assim, eu não vou na festa. Eu não vou nesse lugar aí, pastor. Eu não vou lá. Bem capaz que eu vou entrar lá naquele bairro. Mas nem a pau que eu vou ir para lá. E a gente é chamado para andar onde? Nas trevas. Porque o próprio início do capítulo de João, a luz se manifesta onde? Na escuridão. E a escuridão pode vencer a luz? Não, né? A Paula antes subiu lá em cima na minha sala e tem que mexer no disjuntor, ela não sabia, né? E ela era para pegar o violão, pegou uma pasta. Porque no escuro a gente enxerga? Não. Assim também é a nossa vida quando andamos na escuridão. O que quer dizer? Se andamos sem Jesus. E aí entra a segunda parte do nosso texto de hoje. Primeira coisa que Jesus faz, vai numa festa. E a segunda coisa que ele faz é o que ele faz? Quebra pau com as pessoas. Ele pega um chicote e começa a dar nas pessoas. Que quer dizer? Jesus entra no templo e começa a esculhambar tudo. Na minha cabeça eu fiquei pensando, ele ainda estava com o vinho na cabeça. Só pode? Óbvio, eu estou brincando. Mas o que Jesus começa a fazer? A segunda coisa que ele faz, ele entra no templo e faz o quê? Pega uma corda, faz um chicote e começa a dar nas pessoas. A avacalhar com tudo. E a gente pensa em templo, a gente pensa na igreja aqui, né? E daí o texto diz que tinha vaca, tinha ovelha, tinha pomba, tinha gente vendendo coisa. E daí a gente fica pensando, mas que doido isso, né? Na época de Jesus o templo era... como um mercado público, né? E no centro tinha o santuário, que era o Santo dos Santos. E lá se faziam as ofrendas, as ofertas, as oferendas, tudo que se fazia naquela época se fazia lá no templo. Então o que quer dizer? O templo tinha um pátio grande, onde as pessoas se reuniam para estudar a palavra de Deus. E lá tinha os mestres da lei, os anciãos. Então se tu era uma criança daquelas que foi escolhida para ser um sacerdote ou alguém, tu já ia para lá e ficava observando os sacerdotes, estudando com eles, observando o que eles estavam fazendo, como era a rotina deles, escutando eles e aprendendo já na prática todos os dias. E Jesus faz o quê? Sai da festa, pega os discípulos, agora nós vamos para o templo, aonde é a casa de Deus. E aí ele chega na casa de Deus, quebra tudo. Vamos quebrar tudo. E eu fico imaginando, será que Jesus era magrinho, pequenininho? Bem provável que não, né?
Provavelmente ele era grande, forte. Começou a quebrar tudo, expulsar tudo, demolir com tudo o que estavam fazendo lá. Porque estavam orando lá? Não. Estavam louvando a Deus lá? Não. Estavam fazendo o quê? Jesus mesmo disse: transformaram a minha casa no mercado. Transformaram a minha casa, que é casa de oração, no mercado. Vendiam tudo. E aí eu pergunto para vocês: existem templos hoje em dia onde fazem isso? Esses dias eu liguei o Jornal Nacional, não é muito comum, né? Eu estou de férias, daí vou assistir o Jornal Nacional. E lá no Mato Grosso prenderam uns quantos pastores que estavam vendendo carro. E logrando as pessoas e não entregavam nunca os carros e coisa. E eu pensei, sei lá o que era, vendiam mais caro que o normal e as pessoas... Sei que estavam prendendo, e era uma quadrilha, chamaram de quadrilha. Aí eu fico pensando, meus colegas estão na quadrilha. Porque se eu sou pastor, óbvio, vão dizer, até pastor luterano, aqui. São pastor, se chama de pastor é meu colega. Não importa a denominação que é. O que quer dizer? Muita gente hoje em dia está transformando a casa de Deus em mercado, comércio. Toma lá da cá. Ó Deus, eu estou te dando tanto. Eu preciso de tanto de volta. Quantas vezes a gente não fez essa promessa também, agora na virada do ano, né? Deus, esse ano eu vou... Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, daí tu me dá isso, e eu vou fazer isso, e eu vou... A gente mesmo faz isso com Deus sempre. Não, esse ano eu vou fazer isso, Deus, é certo. E passa uma semana, 2, e a gente já sai do trilho. A gente já desiste. E Jesus brigou com eles aqui por 3 razões. Ele queria falar aqui sobre 3 templos especiais. O templo realmente, que é o templo divino, que é a casa de Deus, aonde a gente vai para se reunir, para aprender a palavra de Deus, e tem que dar muito valor à casa de Deus, que quer dizer, não deixai-vos de congregar-se. Que quer dizer, muitas vezes a gente deixa de congregar. Por quê? Por causa do trabalho, por causa do lazer, porque eu tenho muitas coisas, porque eu vou viajar, porque eu vou fazer isso. Os meus filhos, quando não tem culto no sábado, eles vão dizer, pai, não tem culto hoje. Por que não tem culto hoje? Eu tenho um amigo da academia que passou nos últimos 3 semanas, eu acho, para mais. Vai ter culto sábado, pastor? Eu disse, não, a gente está de férias. Mas como fecha a igreja, pastor? Eu digo, eu preciso de férias. Mas como pastor tira férias? Deus não tira férias. Eu digo, por isso mesmo, ele está trabalhando, eu estou de férias. O que quer dizer? O quão bom é estarmos na casa de Deus. E a casa de Deus é onde o povo se reúne. Para quê? Para orar, para louvar, para fortalecer a fé. E para dizer, é esse Deus que eu quero caminhar todos os dias no meu trabalho, no meu dia a dia. A casa de Deus é casa de oração. E eles estavam bagunçando isso e Jesus quebra tudo mesmo. E se esse lugar aqui deixa de ser lugar de oração, é melhor quebrar tudo. E é o que Jesus fez. E ele diz que templo de verdade é onde o Pai está e é onde os irmãos estão reunidos. E ele diz outra coisa, derruba isso aí tudo, que eu construo isso aqui em 3 dias. Aí eles olharam, é certo que o vinho está na cabeça do homem. Destrua esse templo e eu construo em 3 dias. Do que Jesus estava dizendo? Dele próprio. Jesus, que ele ia morrer e no 3º dia ressuscitar. O que quer dizer? Eles destruíram. Jesus morreu, foi sepultado, mas no 3º dia ressuscitou. E as testemunhas disso estão até hoje anunciando que Jesus ressuscitou. Todos os anos nós cantamos uma canção agora há pouco, Jesus ressuscitou. Jesus estava falando o quê?
do próprio corpo dele. E aí no texto fala, daí quando Jesus ressuscitou, os discípulos se tocaram, e daí creram nas palavras que... Meu Deus, os discípulos andaram 3 anos com Jesus e só creram nisso quando Jesus ressuscitou. Se eles andavam com Jesus e tiveram dúvida. E ele também fala ali no finalzinho do nosso texto sobre o templo que é o nosso corpo. Eles ficaram pelaquela região lá e muitas pessoas acreditaram em Jesus. E muitos não. As pessoas se aproximavam de Jesus e até diziam assim, eu quero, não quero, pois é, eu não sei, eu não tenho certeza se eu quero andar com Jesus, eu não sei se é importante andar com Jesus, eu não sei se vale a pena mesmo andar com Jesus. E Jesus diz, no final do nosso capítulo 2 ali, que Jesus conhecia, eu sei quem vocês são, eu conheço cada um pelo nome. Quando nós somos batizados, pequenos, adultos, o pastor, o padre ou quem batiza diz Walter Trescher Ries Jr. Por que ele diz isso? Porque a partir daquele momento, quem é que sabe o nome? Deus. E Deus me conhece. A cada um de nós. Dos mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões de cristãos no mundo vivos hoje, Deus sabe o nome de cada um. E Deus conhece o nosso coração. Esses dias eu estava conversando um pouquinho sobre ofertas com os amigos, e eu disse que uma das coisas que são interessantes na oferta é que se a gente oferta, inclusive o nosso tempo deve ser 100% para Deus. Quando a gente vem no culto, o nosso foco está 100% em Deus? Sim ou não? Não, qualquer coisa nos distrai. O eco do microfone, né, Tom, distrai o pastor. A pilha que acaba distrai. Muitas são as coisas que desfocam a gente da palavra de Deus. E muitas são as coisas, e a gente está onde? Dentro da igreja. Imagina no dia a dia. Imagina no trabalho. Imagina durante a semana. Aonde eu não estou tão ligadão nas coisas que são de Deus. Aonde eu estou mais ligadão nas coisas que são do mundo. E algumas coisas são necessárias. Trabalho é necessário, família é necessário, escola é necessário, as minhas coisas são necessárias, o meu lazer é necessário, mas eu não devo me desfocar de quem é Jesus na minha vida. Então a gente vai, a partir de agora, começar a caminhar com João, para ver o que a gente aprende mais sobre Jesus. E hoje a gente aprendeu que a gente pode ir para a festa, mas também a gente deve ir no templo. E na festa a gente faz o quê? Bebe vinho, se alegra, mas não esquece de Jesus. E no templo a gente faz o quê? Se congrega, ora e se alimenta da palavra de Deus. Que Deus possa nos inspirar e nos motivar para que cada dia mais nos aproximemos deste Jesus que nos ama muito sempre. Amém.